Olá, boa tarde. No próximo domingo assinala-se o Dia Mundial dos Pobres. É uma realidade que queremos hoje abordar com Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa. Será dentro de instantes, logo após os temas da atualidade, onde destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A religião deve estar separada de qualquer relação com o dinheiro. O alerta do Papa, este domingo, questiona quem vive uma fé centrada nas aparências e no julgamento dos outros. Quanto importante liberare il sacro dai legami con il denaro. Già Gesù lo aveva detto in altri posti, non si può servire due signori. O tu servi Dio e noi pensiamo che direbbe o il diavolo, no, o Dio o il denaro. È un Signore e Gesù dice non dobbiamo servirlo. Francisco inaugurou um espaço de exposição permanente na Biblioteca Apostólica do Vaticano, pedindo novos mapas para descobrir o significado da fraternidade, da amizade social e do bem comum. Um momento acompanhado pelo cardeal português Dom José Tolentino Mendonça, num novo capítulo da história da instituição que dirige. O Papa assinalou em Roma o 60º aniversário da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração. Um dia de festa com mensagens em favor dos doentes, em particular os mais desprotegidos. Gesù apre il cuore di chi si prende cura dei malati alla collaborazione e alla coesione. Al tuo cuore, Signore, affidiamo la vocazione alla cura. Facci sentire cara ogni persona che si avvicina a noi nel bisogno. Amen. O Papa Francisco vai assinalar entre sexta-feira e domingo o 5º Dia Mundial dos Pobres, num programa que começa com a visita à cidade italiana de Assis para um encontro com pessoas desfavorecidas. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Universidade Católica Portuguesa recordou a poesia de Sofia de Melbrenner e Daniel Faria. No cinquentenário do nascimento do poeta Daniel Faria, a Universidade Católica Portuguesa do Polo do Porto promoveu o colóquio A Violenta Escuridão de se abeirar da Luz e inaugurou o memorial a Sofia de Melbrenner. Dois vultos da poesia contemporânea que deixaram, através das palavras, lâmpadas poéticas direcionadas para o transcendente. Este ano é um ano muito especial, celebramos em abril, num contexto ainda pandémico mais complexo, o cinquentenário do nascimento de Daniel, em 1971, e essa celebração foi de certo modo adiada por este segundo colóquio internacional Teotopias, realizado na Universidade Católica do Porto, que homenageia o poeta, que é uma referência, digamos assim, para a relação que existe entre poesia e transcendência, que a Cátedra Poesia e Transcendência Sofia de Melbrenner Anderson trabalha neste Centro Regional da Universidade Católica do Porto. O Daniel tinha uma admiração desmedida pela Sofia. Eu recordo-me, enfim, assim a quente, um dia a Sofia enviou-nos um inédito, um poema, para a revista Atrium. E ainda estou a ver o Daniel aos pulos como um menino feliz e contente. E também, de certo modo, homenageamos ou damos sequência à homenagem que iniciamos há 2 anos com o centenário do nascimento de Sofia e que também foi adiada por motivos de contexto pandémico, inaugurando um memorial de Sofia aqui no Centro Regional do Porto
E um memorial que teria sido, em condições normais, inaugurado exatamente há um ano, e que hoje é o dia em que a Sofia faria anos, 110 anos desde o seu nascimento, e hoje inauguramos este memorial juntando estas duas figuras incontornáveis da poesia portuguesa. A Sofia disse do Daniel que o Daniel era um poeta que escrevia versos, estou a citar de cor, onde se ouvia a reverberação do mistério. Uma Sofia de Melbrenner dizer isto de um menino com 20 e poucos anos é extraordinário, não é? É uma belíssima homenagem. Daniel morreu com 28. Sim, e quer um, quer outro, põe a ressoar o mistério à nossa volta, sem dúvida. A timidez do poeta Daniel Faria, nascido no mês de abril de 1971 e falecido em junho de 99, contrastava com a sua profundidade poética. Dois poetas de gerações diferentes que colocavam a transcendência no centro da sua poesia. Quem contatou com o Daniel teve muito presente uma certa precocidade, um certo sentido profundo de ver o mundo e de se relacionar com ele e com a transcendência. O Daniel, de facto, para além de uma primeira obra de juvenil, fundamentalmente os seus 3 primeiros livros ou textos, Uma Cidade com Muralha, A Oxálida e A Casa dos Ceifeiros, portanto estamos a falar no início da década de 90, e depois no final da década de 90, os 2 livros de 98 e o dos Líquidos, que ficou póstumo e que deixa-nos um volume que nos impressiona por mais do que pelas suas dimensões, pela sua completude, pelo um certo sentido de amadurecimento de uma obra e de uma visão poética do mundo. As palavras de Daniel falam-nos. A poesia de Daniel não é propriamente acessível, não é acessível, não é vulgar, é uma poesia onde é preciso mergulhar, pensar um bocadinho. Não se oferece de imediato, nem todos os poemas dele, obviamente, mas eu diria no seu conjunto, sim, falam-nos e cada vez mais. A poesia é uma forma de chegar ao transcendente e uma forma provavelmente mais importante do que a racionalidade. Essa é uma aquisição daquilo que se tem chamado, digamos assim, a volta que a linguagem deu à filosofia, The Turn of the Language, não é? A linguagem veio a ser um lugar em que a filosofia e a própria metafísica se exprime mais do que através da própria racionalidade pura, ou seja, da lógica. Na poesia de Sofia de Melbrenner e Daniel Faria, as cinzas transformam-se numa floresta frondosa. Através das palavras, estes vultos da poesia portuguesa conseguem semear a esperança. Sim, das cinzas conseguem fazer uma floresta, sem dúvida. Eu diria que quer um, quer outro, do mais prosaico da imanência, conseguem levar-nos à transcendência. É isso. Conseguem sinalizar um caminho, não é? Um caminho muito próprio, onde podemos ver ou vislumbrar a presença do divino. É um poeta da inteireza das coisas, da inteireza do real, da grandeza do real, da ressurreição como reposição do real, não é? Ao passo que o Daniel é um poeta mais da passagem, da fluidez, do imponderável, um pouco da saudade das coisas, um pouco como o Frei Agostinho da Cruz. Portanto, são poetas muito diferentes, mas são duas formas de ver a transcendência. Ele faz uma floresta frondosa, uma floresta com clareiras maravilhosas, com momentos profundamente escuros também, que é próprio de um poeta místico, mas sim, o Daniel é de uma fecundidade que ainda hoje nos comove e espanta.
Eu comecei a ler a Sofia desde o livro Sexto, que é um livro que foi editado, sei lá, em 1962, por aí. E naturalmente que, desde logo, descobri nela uma forte relação com a transcendência, não apenas na questão de Deus, mas também na questão da justiça, na questão da verdade, na questão de uma certa limpidez da linguagem, etc. E naturalmente falava muito nela aos meus alunos. Uma cameleira, cujas flores estavam entre as preferidas da poetisa, e uma estrutura em granito com o verso de Sofia inscrito: trazida ao espanto da luz. É assim o memorial a Sofia de Melbreiner Anderson, da autoria de Avelino Leite. Esta peça foi-me encomendada, digamos, pelo Dr. José Rui, e na altura foi-me dito que o elemento principal deveria ser a camélia, ou a cameleira, que era uma árvore muito querida da Sofia de Melbreiner. A partir daí, o que eu idealizei foi um lugar, isto acaba por ser um lugar, que envolve a cameleira. A camélia é altamente simbólica, é isso mesmo. E é com muita alegria que nós hoje prestamos homenagem à Sofia, que é a grande figura da poesia, da nossa cátedra Poesia e Transcendência. Sim, e é da casa. A Sofia é nossa. A Sofia é uma figura importantíssima, não apenas, naturalmente, como o Daniel para a cidade do Porto. Reclamarmos estes poetas é neste sentido carinhoso de quem os reconhece seus, mas são nossos porque são universais, tanto o Daniel como a Sofia. A Sofia nasceu no Porto, teve sempre uma relação profunda com o Porto. A cátedra de Sofia está sediada nesta cidade. Ela captava muito bem a realidade e ela também era um poeta do Porto, não é? Porque a Sofia nasceu no Porto, viveu no Porto, o Porto está muito presente na obra dela, nomeadamente o lugar onde nasceu, o Rapaz de Bronze, por exemplo, o conto O Rapaz de Bronze passa-se na quinta, na altura era quase uma quinta, não é? O lugar onde ela nasceu, ali na rua do Campo Alegre, portanto a influência do Porto é grande na obra dela. O Daniel e a Sofia são como o Rio Douro, que nos levam até ao grande oceano. Sempre que regressamos à obra de Daniel, passado 20 anos da sua morte, sentimos este reencontro e esta novidade de uma obra que se reinventa em cada releitura. Ele era muito novito, muito tímido, falava muito pouco, muito metido com ele mesmo, muito dócil, assim, uma pessoa que passava despercebida, mas que de facto tinha uma enorme capacidade como é que é dizer, de captar a realidade um pouco sob o prisma da morte, a meu ver. A poesia dele, a meu ver, como ele diz, é líquida. É um pouco... não é uma poesia que se fixa na realidade, é um pouco uma poesia que se fixa na realidade como transitória. A poesia, mais do que limpar-nos a alma, ontem o Walter dizia que a poesia nos salva. Eu estou de acordo. A poesia salva-nos, limpa-nos, eleva-nos, salva-nos e dá de alguma forma substância àquilo que o Dostoiévski dizia: só a beleza nos salvará, não é? Naquele romance O Idiota, só a beleza nos salvará. Sofia de Melbreiner e Daniel Faria, dois poetas portugueses que foram homenageados na cidade do Porto.
Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde encontra estes temas em atualização permanente. Agora olhamos a problemática da pobreza, sublinhada pelo Dia Mundial dos Pobres, que se assinala no próximo domingo. É a ocasião para conversar com a Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. A realidade da pobreza persiste, não apenas persiste, como se vai agravando, também em virtude de clivagens por vezes mais acentuadas entre ricos e pobres. Esta experiência da pandemia também não ajudou, veio a agudizar algumas situações, e a Cáritas Portuguesa permanece com muito trabalho em mãos para fazer, para chegar a estas situações de fragilidade. É verdade, é verdade. Esta situação é sempre uma situação que nos convoca e claramente nas situações de emergência é o setor solidário que tem que avançar primeiro. O Estado tem um peso diferente e quando consegue tomar alguma iniciativa já a situação é claramente muito crítica. E este tema que nos traz o Papa para este dia realmente convoca-nos muito e até é assim um abanão, porque ele começa por dizer pobres tereis sempre entre vós. Sim. E essa é a verdade. É, aliás, o que do ponto de vista pessoal a mim me agrida um bocadinho. Eu há 30 anos que trabalho em pobreza e os números variam estatisticamente com algumas cosméticas, mas na realidade nós não conseguimos mexer na complexidade do problema. Algures, as estatísticas oscilam entre 1.800.000 e 2.200.000, mas na verdade no território nós não sentimos grandes diferenças e com a situação da pandemia fomos abalados com mais uma situação de risco de pobreza diferente. A realidade da pobreza, fala-se muito dos chamados elevadores sociais, não é? Que nem sempre funcionam ou nem todos conseguem entrar nesse elevador, que é a educação, que é o acesso a determinadas realidades, mas na verdade mesmo esta possibilidade das pessoas se munirem de ferramentas para deixarem de ser pobres, nos dias que correm, dá uma sensação que começa a ficar ainda também mais difícil, porque estas ferramentas são cada vez mais complexas. Dá a sensação que hoje, para a pessoas ter um futuro assegurado, tem que ser especialista em nanotecnologia ou algo extremamente elaborado, não sei. E perspectiva-se uma percentagem grande da população a ficar fora do desenvolvimento. Pois, eu não conheço bem, eu conheço a expressão, mas nunca conheci nenhum elevador social de facto, porque se houvesse, alguns já teriam conseguido chegar a outro patamar e não é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a educação é uma das chaves, mas também adaptada à realidade. As políticas sociais têm sido muitas vezes construídas com grande distanciamento. Aliás, nós sabemos o resultado que o distanciamento teve na nossa vida. Agora imagina as políticas sociais. Quando nós sabemos que se a vida das crianças não mudar, a vida dos adultos não vai mudar, se a pobreza é connosco um fenómeno geracional, então aquilo que nós temos que fazer é agir sobre a educação, sobre o emprego e sobre a conjunção das políticas. Nós agimos sectorialmente, mas não congregamos o compromisso. E por isso, mesmo as medidas de política social que prevêem a participação de vários setores, rapidamente, com uma situação qualquer de stress, eles vão desaparecendo até que fica só, como eu costumo dizer, um assistente social e uma pessoa em situação de crise, ambos sem recursos. Esta situação é particularmente complexa, porque juntou às crises sociais que nós já tínhamos alguma experiência, uma situação de saúde que obrigou as pessoas a ficarem em casa, impossibilitando-as de procurar alternativa. Isso foi terrível no princípio. Essas famílias precisam de sair para encontrar alternativas e, portanto, ainda não temos clareza do que vai acontecer. Sabemos que aquela ideia do tempo dos nossos pais de que quem tem emprego não é pobre, não é verdade. Claro. Nós temos muitas pessoas com emprego em situação de pobreza, isso é um murro no estômago, e temos ainda outra coisa que a mim me convoca especialmente, que é um filho é uma riqueza.
Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas os números dizem-nos que quando a situação de crise se instala, ter um filho pode ser levar uma família para a pobreza. E isto convoca qualquer um. Nós temos mesmo de encontrar soluções para esta situação. E por isso, realmente, pobres sempre teremos, mas esta consciência não nos pode aliar da situação, e o próprio Papa chama a atenção para isso. Temos que ir à proximidade, temos que falar com os pobres, temos que saber exatamente o que é que os leva à sua situação, porque situação a situação é que nós vamos resolver o problema. E a Caritas Portuguesa, articulada nas Caritas Diocesanas, tem aqui uma dupla missão. Por um lado, é a porta onde se bate, no imediato, porque é aí que acontece a pobreza, a renda que não se consegue pagar ou o medicamento que se necessita, mas depois também é um trabalho de tentar mudar um bocadinho as realidades e de alguma advocacia, digamos, junto das entidades, é por aqui que se joga um bocadinho os desafios da Caritas. É algures entre a situação que nos rodeia, a emergência e a resiliência. É nesta situação da resiliência que nós temos que investir para não podermos, em qualquer situação de crise, vermos as pessoas esboroarem-se e as famílias não conseguirem resolver. Muito bem, Rita Valadas, ficam ideias e linhas de análise para este desafio que também nos chega do Papa Francisco, Dia Mundial dos Pobres, e uma pobreza que tem mesmo persistir, mas que também nos desafia a todos a nunca baixar os braços, e tem que ser assim. Todos juntos. Claro, obrigado. A terminar fica ainda esse convite para acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.